Olá, pessoal. Em primeiro lugar, um feliz Natal para todo mundo e um ótimo ano novo. Vamos esperar por um ano bem melhor em 2021. Então, já que estamos aqui, vamos aprender um pouquinho. Em primeiro lugar, como é que calcula o cash on cash yield? Por que um fundo faz alavancagem? E qual o risco o investidor está correndo ao investir num fundo desse? Vamos ver? Então vamos lá. Então eu vou usar de exemplo aqui a operação que fez o ALZR11, mais conhecido como Alzirão, né, na compra de ativos. Ele anunciou, através de fato relevante, a compra de dois imóveis da DASA, estão aí nas fotos abaixo. O modelo de aquisição foi o sale e leaseback, que é quando o futuro inquilino era dono do imóvel, ele vende os imóveis, no caso, para o fundo, e depois ele aluga esses imóveis e continua lá. Foi feito um contrato atípico de 15 anos. Bom, se a gente for olhar os valores da operação, né, o fundo vai pagar 88.910.000 reais pelos dois imóveis, sendo 24.600.000 no primeiro imóvel e 64.310.000 no imóvel 2. O aluguel que o fundo vai receber é de 515.130 reais, o que corresponde a 0,58%. Como é que calcula isso? Uma regra de 3 simples, né? 88.910.000 corresponde a 100%, 515.130 a X. Então vocês vão encontrar 0,58%. Se a gente separar por cada um dos imóveis, né? O primeiro imóvel ele vai receber 140.000 reais de aluguel, que dá em torno de 0,57%, e o segundo imóvel ele vai receber 375.130 reais, que dá um pouquinho acima de 0,58%. Então, na média, em torno de 0,58%. Se a gente olhar esse valor, é um valor baixo, né, para você receber por imóvel. A hora que a gente descontar os custos do fundo, né, como taxa de administração, etc., né, vai sobrar menos de 0,5%. Então, o fundo, um negócio desse, provavelmente não teria interesse em fechar esse negócio. Mas aí ele desenvolve uma operação que torna o negócio interessante. Vamos entender. Então, aqui a gente vai entender o que é uma operação alavancada. Então, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é o que é alavancagem, né? Alavancagem nada mais é do que utilizar recursos externos, ou seja, empréstimos, para aumentar o resultado. Vamos entender como é que isso aí funciona. Então, o fundo pagou à vista o valor lá de 89 milhões praticamente, mas ele não desembolsou todo o dinheiro. Como é que ele fez essa mágica aí? O LZR só desembolsou 22 milhões. O resto ele veio da securitização do aluguel que ele tem com a DASA, prazo de 15 anos. Então o fundo vai lá numa securitizadora e fala, ó, eu estou precisando de 68 milhões. E eu tenho esse aluguel aqui para receber de 515 mil reais por mês. O que eu consigo aí? Vocês vão ver que o fundo acabou pagando em torno de 300 mil reais mensais para amortizar essa dívida de 68 milhões que estava faltando num prazo de 15 anos, pagando um custo de IPCA mais 5,23% ao ano. E além disso, ele conseguiu uma carência nos dois primeiros anos. Então, nos dois primeiros anos, o valor que ele está devendo vai ser reajustado apenas pelo IPCA. Então, como é que ficam os valores dessa operação alavancada? O fundo, de fato, ele desembolsou 22 milhões. Descontando a parte que ele vai tirar do aluguel para pagar essa dívida de 68 milhões, ele vai ficar com um aluguel líquido de 207 mil. Então, parte do aluguel, né, vai ser usado para pagar a securitização. Ele vai usar 308.130 reais. Então, calculando quanto que ficaria a taxa, no final ele desembolsou 22 milhões, que é o cash, o dinheiro que ele botou lá, e ele vai receber líquido 207 mil, é o cash do outro lado. Então, dinheiro com dinheiro. Então, o cálculo que a gente vai fazer para a operação real dele é que 22 milhões corresponde a 100% do que ele desembolsou, assim como 207 mil, que é o aluguel que ele vai receber, corresponde a X%. Fazendo esse cálculo, a gente vai ver que o fundo vai receber 0,94% ao mês. Lembra que lá na operação comum, ele receberia 0,58%. Ou seja, ele conseguiu um ganho acima de 62% fazendo essa alavancagem. Se a gente colocar o cálculo em juros compostos, isso vai dar em torno de 11,90% ao ano, né? Quem não sabe juros compostos aí tem a parte dos meus conhecimentos básicos, eu ensino como é que calcula. Só que o fundo não calcula assim.
Como é que ele faz o cálculo dele? Ele pega esse 207 mil, ele multiplica por 12 para ter o valor que ele vai ganhar no ano inteiro e faz o cálculo do ano inteiro, como se fosse juros simples, né? Então ele pega 22 milhões, corresponde a 100%, assim como 12 vezes 207 mil corresponde a X%. Calculando isso aí, o fundo informa que vai ter uma TIR em torno de 11,30%. Bom, e aí, se a alavancagem é tão boa, né, a pergunta que fica é por que eu não faço alavancagem sempre? O fato é que a alavancagem ele aumenta o risco, você está pegando dinheiro de terceiro, né? E se a DASA não pagar o aluguel? O fundo tiver que arcar com essas despesas? Já pensaram nisso? Né? E se a DASA ela quiser sair do imóvel antes do prazo? Existe uma multa lá informada de 18 meses, mas a DASA pode sair já no terceiro ano, vamos dizer. Aí ela paga 18 meses e o fundo tem que obrigatoriamente repor esse inquilino para ter dinheiro para pagar a dívida. Então reparem que o fato de você fazer uma dívida, ela aumenta o seu risco. Então, na minha opinião, acho interessante que os fundos de investimento imobiliário façam essas alavancagens, essas operações aumentam o ganho cotista, mas elas não devem passar, na minha avaliação, né, de 15% das receitas que o fundo recebe. Isso para eu considerar um fundo ainda como seguro. Bom, espero aí que nesse seu Natal aí eu tenha aumentado um pouquinho seus conhecimentos. Então, um ótimo ano novo para todo mundo aí. E aquele abraço. Até mais.